Agora, um outro assunto: parlamentares da oposição querem acelerar a discussão sobre o foro privilegiado na Câmara dos Deputados. Segundo deputados ouvidos pela CNN, a ideia é criar um grupo de trabalho para decidir qual órgão seria responsável por tratar de temas sem foro privilegiado. A gente lembra que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento do foro na última sexta. A matéria no Supremo Tribunal Federal tem 5 votos para determinar que o foro privilegiado seja mantido mesmo depois de a autoridade deixar o cargo. Vinícius Poit e Bruno, em seguida. Parlamentares afirmam que o foro privilegiado hoje não protege políticos, ministros e presidentes da República. Ampliar o foro é um retrocesso? Olha, Leandro, eu puxo aqui, né, e aí estava há pouco conversando com os amigos, aonde mais tem o foro privilegiado? Eu sou um crítico do foro, né? Uma vez, até falando para o meu colega Bruno aqui, eu fui discutir isso com um advogado super experiente, Bruno, e aí ele falou, pera lá, não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. É para proteger a função de quem está desempenhando ali no Estado, não sofrer perseguição política e por aí vai. Olha, vamos pegar os modelos, alguns exemplos pelo mundo e ver como é que funciona no mundo? Quantidade de pessoas com foro privilegiado nos Estados Unidos. Isso é o último apanhado que eu fiz. 0. Inglaterra, 0. Suécia, 1. Alemanha, 1. China, não dá nem 3 mil. Brasil. Rapaz, tem dado que fala em 45 mil, tem dado que fala em 50 mil pessoas. Portanto, alguma coisa está errada. A gente está pegando nações evoluídas e de diferentes matizes ideológicas. De China a Estados Unidos, a Inglaterra, passando por Suécia e Alemanha, né? Tem países que tem 0. Esse negócio de foro privilegiado, e aí por isso que eu me remeti agora aparecendo o Bruno aqui ao meu lado, viu, Bruno? Ou foro por prerrogativa de função. Rapaz, Leandro, é aquele negócio que ele elimina aquele preceito fundamental, ou que todo mundo defende, que a lei é igual para todos. Que a lei é igual para todos. Eu cansei de ver político em eleição, alguns nomes saíram até na mídia, o cara tinha sido senador, né, ou até candidato à presidência, candidata à presidência e por aí vai, ou presidente também, corre para tentar um cargo de deputado federal ou de senador para garantir o foro. Porque se sair do foro, cai na primeira instância, o troço é um pouco mais ligeiro. A gente pode ter uma discussão aqui, viu, que a gente estava no bastidor, rapaz, mas o cara que não tem foro, direto para o STF, né? O cara que tem foro privilegiado, STF. O cara que não tem, vai na primeira instância, recorre, vai para ali, vai para cá. Só que, gente, para recorrer e para aguentar a justiça brasileira, só quem tem, pelo menos na minha opinião aqui no Brasil, muito poder ou muito dinheiro. Porque a população mesmo sofre na mão dessa justiça, enquanto quem tem foro tem uma proximidade tão grande com a justiça lá em Brasília, Leandro, que eu, na minha opinião, acho que não funciona. Então, expandir isso para além do mandato, né? A gente pode discutir as minúcias desse projeto, mas é o seguinte, eu fui deputado federal de 2018, quando eu fui eleito, 2019, né? 1 de fevereiro de 2019 até 31 de janeiro de 2023. Enquanto eu fui deputado, eu tinha foro. Até, né, aquele negócio para proteger o deputado que ele vai falar lá e tal, a gente pode até discutir porque eu sou contra. Eu deixei de ser deputado, eu continuo mantendo o meu foro privilegiado? Que troço esquisito. Ah, mas é para crimes que possivelmente eu cometi no mandato ou depois, aí entra numa discussão. Rapaz, eu acho muito estranho isso daí, viu, Leão? É uma discussão, para mim, vai na contramão de nações desenvolvidas. Repetindo para concluir. No Brasil, 50 mil pessoas, pode ser de 45 a 60 mil, dependendo do conceito que você pegar, 50 mil pessoas têm foro privilegiado. Na China, nem 3 mil pessoas. Na Alemanha, 1. Na Suécia, 1. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, 0. Portanto, tem alguma coisa errada e a gente querer ampliar, enquanto as nações desenvolvidas nem ter foro tem praticamente.
Antes de passar para o Bruno, o instrumento do foro está na Constituição desde 1824 e classificava o imperador Dom Pedro I como inviolável. O foro privilegiado era restrito a poucas pessoas com cargo no poder na época. Durante o período militar, mais ou menos 1969, o instrumento do foro cresceu no Brasil porque o presidente da República tinha muito poder e o foro privilegiado garantia aos deputados e senadores mais segurança durante o mandato. Mas em 1988, aí com a Constituição, ampliou-se o número de autoridades com foro privilegiado para juízes, militares, etc. Justifica hoje, Bruno, manter o foro privilegiado? O foro não quebra o princípio da isonomia, que é a igualdade legal para todos, o que determina o artigo 5º da Constituição, citado aí pelo Vinícius Poit? Olha, Leandro, há alguns programas atrás eu trouxe aqui uma metáfora de Júlio César do Rubicão e falei sobre Roma Antiga e isso rendeu, né, Vinícius? E agora eu vou ter que voltar nisso, não no Júlio César, mas há uma diferença desde o direito romano entre privilégio e prerrogativa. Privilégio vem do latim privus legis, que é uma lei privada que era aplicada só para alguns romanos. Prerrogativa, por sua vez, também vem do latim, mas de prerrogare, daqueles que falavam primeiro e deveriam ser protegidos porque estavam ali representando outras pessoas, né? Então, o privilégio, ele é de uma pessoa, a prerrogativa é de uma função, é de um cargo, é pelo exercício de algo em que você está investido. Então, há uma diferença grande, talvez sutil, mas substancial, entre falar foro privilegiado e o termo técnico, que é um foro especial de prerrogativa de função. E por que nós temos mais de 50 mil aqui no Brasil? E aqui a gente já começa a sentir um pouco da complexidade. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. O foro especial por prerrogativa de função, ele não é só do STF. Por exemplo, um prefeito de uma cidade, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado onde aquele município é localizado. O governador do Estado, ele tem um foro especial no Superior Tribunal de Justiça, no STF. Os senadores, os deputados federais e o presidente da República, inclusive seus ministros, tem um foro especial perante o Supremo Tribunal Federal. Por isso que se fala em muitas pessoas e muitas coisas. Se a gente pegar como funciona em um estado norte-americano, vai ser muito parecido com isso, mas lá há uma federalização. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, então, vamos começar lá de baixo. Por que tem um foro privilegiado? Quando a gente olha para o deputado, quando a gente olha para um senador, você fala, poxa, mas será que isso aqui faz sentido? Mas vamos pegar lá embaixo, um prefeito de uma cidade que foi eleito e que tem um juiz naquela cidade que não gosta dele, que tem uma animosidade política, ideológica, familiar, seja lá o que for. Imagina esse prefeito sendo julgado por esse juiz, que poderia cassar o cargo dele, que poderia tirar ele das funções, que poderia, inclusive, mandar prendê-lo numa prisão preventiva ou até numa prisão, de repente, definitiva, num flagrante. Isso seria muito complicado em um país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Você deixar esse poder judicial frente ao poder do executivo tá tão contrabalanceado seria algo que causaria certamente um desequilíbrio naquilo que a gente chama de freios e contrapesos, os checks and balances, entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Os vereadores, a mesma coisa. Imagina se o juiz de primeira instância pudesse cassar toda uma Câmara de Vereadores porque ele entende que ali houve um crime ou porque ele tem alguma animosidade política. É por isso que se cria um foro especial de prerrogativa de função, para que um Tribunal de Justiça, que está afastado, que são desembargadores, que tem um colegiado,
possa julgar essas pessoas. Qual é a discussão que se faz agora perante o STF? Antes, como funcionava? Leandro, se eu for avançar muito, você me corta e a gente continua depois. Mas funcionava antes da seguinte forma. Você tinha cometido algum crime qualquer e era investido, por exemplo, no cargo de deputado federal, e todos os seus processos que estavam em primeira instância iam para o STF, seus processos criminais. Quando você deixava de ser deputado federal, todos esses casos desciam para a primeira instância de novo. E isso fazia com que alguns deputados, inclusive, quando viam que seu processo estava próximo de ser julgado pelo STF, pedissem exoneração do cargo. Deixasse o cargo para que voltasse para a primeira instância. E isso fazia com que um processo podia demorar, e antes a justiça era muito mais lenta do que hoje, mas podia demorar 15, 20 anos um processo criminal para andar. Opa, o STF olhou isso e falou, pera, a gente não pode usar isso, que é uma categoria importante para preservar o próprio deputado, o próprio investido, o próprio mandatário do poder público, para que ele se exima da justiça criminal. Então, o que eles fizeram? Eles modularam isso e apenas os crimes cometidos durante a sua função ficariam no STF. Bom, então estou respondendo por um homicídio lá de 2019 e vou assumir um cargo agora em 2022, e isso não muda, fica lá na primeira instância. Eu, quando investido de deputado ou senador, cometer um crime ligado com a minha função, a corrupção, recebi dinheiro, participei de atos antidemocráticos, aí sim eu ficaria no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a questão? Isso ainda descia. Se ele saísse do cargo, isso voltaria para a primeira instância. E agora o Supremo Tribunal Federal está revendo isso e falando, olha, não faz sentido, porque aí ele pode usar isso para fugir da aplicação do direito criminal, porque isso voltaria para a primeira instância. Então, essa é a grande discussão que se tem sobre a necessidade de ter foro privilegiado e quando ele se mantém. O STF já modulou isso antes, quando decidiu sobre os mandatos cruzados. O que era o mandato cruzado? Bom, eu era deputado estadual e depois acabo me elegendo como deputado federal. Isso volta para a primeira instância ou isso sobe lá para cima? Porque ele não é mais deputado estadual, ele não vai ser julgado mais pelo Tribunal de Justiça. Então, o STF já tinha decidido que isso atrai o foro do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, são vários os detalhes, não é algo simples. Então, precisa realmente de uma visão um pouco mais detalhada, tanto do STF que está julgando isso, quanto do Parlamento, que é quem deve decidir isso de fato. Agora, Bruno, não seria um retrocesso aí, segundo os parlamentares? Depois o Pedro, só para a gente finalizar, ampliar, me refiro à ampliação do foro no caso. Mesmo o parlamentar deixando de ser parlamentar, as ações, os processos continuam no Supremo Tribunal Federal? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele tinha decidido que esses processos voltariam para a primeira instância, por quê? Por conta da celeridade. Eles falaram, olha, o STF é uma corte de 11 ministros, é uma corte que, de fato, não consegue lidar com tantos processos de natureza criminal de maneira originária, e isso estaria assoberbando. O que os ministros estão diagnosticando agora, 7 anos depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é que isso não mudou nada. A celeridade dos processos em primeira instância não é maior do que a do Supremo Tribunal Federal. E ainda é pior, porque eles ainda podem recorrer. Então, você estava no STF, volta para a primeira instância, que vai ser julgado depois pela segunda instância, que vai ser julgado pela STJ e, finalmente, depois pelo STF novamente. Então, isso mostrava que havia uma disfuncionalidade no sistema que fazia com que esses processos nunca terminassem. Então, a decisão agora do Supremo Tribunal Federal é que se mantenha essa prerrogativa nos crimes cometidos durante o seu mandato parlamentar ou do Poder Executivo. Tá? Não é que depois que você deixou de ser uma dessas hipóteses, um deputado, um senador, um ministro, depois que você saiu
do seu cargo. Se você cometer um crime, obviamente você não vai ser julgado pelo STF ou por qualquer órgão de foro especial, mas aqueles cometidos durante o termo do seu mandato, esses se mantêm, e isso faz sentido sim dentro da lógica constitucional. Leandro, só veio uma perguntinha aqui, viu, doutor Bruno? Desculpa, mas estava engasgada. Se o prefeito lá da cidade pequena, pro interiorzão do nosso Brasil, tem alguma rixa familiar ou disputa ou diferença ideológica com o juiz, ele está protegido. Ele tem como escapar do juiz da cidade dele. Agora, o cidadão, o empresário, as pessoas, vamos dizer assim, comuns, que não têm o privilégio, esse está lascado. Se tiver um juiz que pegar no pé dele, ele não tem como escapar, assim como o prefeito. É injusto isso, aparentemente, né, doutor? Não, ele tem mecanismos jurídicos, como a exceção de suspeição e a exceção de incompetência, né? Na verdade, foi isso que foi alegado pelo presidente Lula desde o começo em relação ao ex-juiz Sérgio Moro e que só foi reconhecido no Supremo Tribunal Federal. Agora, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tivesse a prerrogativa de função, como o STF quer colocar agora, o juiz Sérgio Moro jamais poderia ter tirado da competição eleitoral um candidato. Olha como isso é importante. Talvez o Brasil tivesse em um outro lugar hoje. Talvez a gente não tivesse passado pelo bolsonarismo, a gente não tivesse todo o descaso na pandemia que o bolsonarismo teve, a gente não tivesse tantas pessoas mortas quanto tiveram por uma política negacionista. E nós não teríamos um ataque à democracia tão grande hoje se o candidato pudesse ter sido candidato naquelas eleições. E não foi porque um juiz, depois declarado parcial, o incriminou. Então, eu entendo, olha o perigo disso. Eu entendo, viu, doutor? Eu sei que o Leandro quer passar a bola, mas novamente, né, falando de um ex-presidente e tudo, eu estou falando do empresário, da empresária, das micro e pequenas empresas nesse Brasil, que são aqueles que geram emprego e botam esse Brasil para andar. Esses não têm privilégio nenhum. Se passar um juiz na porta e não for com a cara dele, ou tiver uma rixa familiar ou qualquer rixa dessa que tem com o prefeito, o cara tá lascado. Esse que é o problema. É esse que deixa o povo indignado, viu, doutor? Mas aí o problema é o corporativismo, Vinícius. Se a gente tivesse um judiciário que reconhecesse mais a suspeição, que reconhecesse mais a incompetência, que ele reconhecesse nos casos do Código de Processo Penal, e não como é hoje em dia, que só reconhece uma suspeição se o juiz tentou matar a mãe do réu, né? A gente teria algo muito mais justo. Mas isso não tem nada a ver com foro especial de prerrogativa. Isso tem a ver com o próprio corporativismo do Poder Judiciário, que procura ratificar as decisões dos membros desse poder. Agora, Pedro, nas conversas em Brasília, eu estive agora recentemente nesse final de semana lá em Brasília e consegui ainda conversar com alguns parlamentares, mesmo durante o final de semana. Nas conversas lá, a oposição é contra ampliar o foro, porque isso poderia significar uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Concorda ou não? Esse é um outro aspecto que precisa ser observado nesse debate. Esse argumento da oposição é o seguinte: o STF agora, nesse momento, está esticando mais uma vez a corda nessa disputa entre os poderes, mais uma vez questionando uma decisão que pode ter impacto sobre os congressistas. A avaliação dos parlamentares de oposição é que o STF amplia o poder que ele já tem sobre esses parlamentares e também sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque esses processos continuam, depois que esses mandatos terminarem, sendo julgados no Superior Tribunal Federal. Ou seja, continuam sob a batuta de Alexandre de Moraes. Muitos deputados, quando depois de 2026, que estiveram envolvidos de alguma forma com o 8 de janeiro, por exemplo, e não tiveram ainda sido julgados, ou o processo ainda não tiver sido concluído, esse processo pode cair para a primeira instância e sai da batuta de Alexandre de Moraes. É muito provável que até lá já tenha acontecido um desfecho dessa investigação sobre o 8 de janeiro. Mas esse é um argumento, né? Por isso que a oposição, inclusive, apresentou uma PEC no caminho contrário. Uma PEC que reduz o foro privilegiado, ou seja, que permanece da maneira como está. A pessoa cometeu um crime durante o mandato,
terminando o mandato, esse crime volta para a primeira instância. Agora, como o Bruno falou, de fato, muitos parlamentares recorrem a esse artifício, que é depois que vê que o caso vai cair no Supremo Tribunal Federal, percebe que vai ser julgado por um ministro que tem uma tendência que possa ser de condená-lo, então ele às vezes pede, renuncia ao cargo para que o cargo volte para a primeira instância, para que ele possa se defender de outra forma lá no comecinho do processo onde tudo se inicia. Então é uma faca de dois gumes. Agora, esse aspecto precisa ser observado sim, né? Porque de um lado você tem o STF, do outro lado o Congresso Nacional. Quando todo mundo acredita que essa relação está começando a melhorar, ela volta a se tensionar novamente. Deixe-me para poder a gente já partir para outro assunto, que eu estou atrasado, mas só para poder levar um ponto aqui, eu ouvi também o Bruno rapidamente. O que eu vi é que há sim um desejo, a ideia de mudar a questão do foro. Não ficar após o parlamentar sair, perder o mandato, ou um presidente da República retirar do Supremo Tribunal Federal, mas não enviar para uma primeira instância, talvez um TRF. Procede? Tem cabimento nesse caso, Bruno? Um TRF julgar? Olha, seria mudar uma regra do foro especial, né? Isso pode acontecer, mas se a gente estiver falando só de deputados federais, de senadores que estão sob a tutela da Justiça Federal. Nem todos estão. Por exemplo, um vereador, ele seria julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, seria uma alteração dessa regra. Não há nada, não há uma cláusula pétrea que tenha que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STJ. Poderia, sim, haver uma regra que o julgamento originário seria do Tribunal Regional Federal, mas aí precisaria entender também, seria qual Tribunal Regional Federal? Todos iriam para o Tribunal Regional da Primeira Região, que é aquele que cobre o Distrito Federal, isso falando de deputados federais e senadores, que são os mais impactados com isso, que são os que estão mais preocupados com isso, né? Só que aí a gente também teria um problema. O governador seria julgado pelo STJ, mas o deputado federal e o senador seria julgado pelo Tribunal Regional da Primeira Região ou da região a qual está ligado o mandato dele. É algo bastante complexo, teria que ser muito bem pensado para que não bagunçasse a arquitetura constitucional que foi desenhada aí pelo legislador de 88. Talvez um Tribunal Regional Federal que não seja do Estado, do parlamentar, né? Mas isso aí cabe agora aos parlamentares ainda fazer essa discussão. Vamos